A Rádio Arte está no ar mais uma vez, segundo vídeo com a Chapa 2, professores Francisco José Castro, também conhecido por FJ, e professor Sergiane Lima, conhecido por Sergiane. Vamos para o eixo de extensão agora. Qual dos dois vai começar a falar? Fique à vontade, gente. Eu posso iniciar. Sergiane vai me complementando. Ótimo. Primeiro dizer que é muito importante se falar em extensão nesse momento em que existe uma nova curricularização e que a extensão vai fazer parte do currículo dos estudantes. Vai existir a necessidade de os estudantes terem essa experiência com extensão e acreditação no currículo deles. O que acontece, Diana? Como o Sergiane já ouviu falar, do nosso método é científico. Todas as propostas que a gente estamos apresentando aqui ou estão em funcionamento ou já existe alguma base para que elas funcionem, né? Não são ideias novas, não. Já existe iniciativa sobre isso. Eu vou começar o eixo de extensão falando de um projeto piloto que já acontece entre os estudantes de economia e no qual eu sou o mentor desse projeto. E a ideia é que a gente institucionalize esse projeto para o curso de economia. O que acontece? Como que funciona esse nosso projeto, esse projeto piloto de mentoria? Hoje o mercado de trabalho e os novos profissionais, eles precisam de mentores. E essas mentorias viraram moeda de troca. Hoje se paga muito caro para ter acesso a uma sessão de mentoria. São valores absurdos que as pessoas pagam para ter acesso à informação de uma pessoa que já foi lá, conseguiu e vai mostrar o caminho das pedras. No curso de economia a gente tem feito isso, né? Existe um grupo de desenvolvimento pessoal e institucional com aproximadamente 100 estudantes. Como que a gente faz essa mentoria? Durante os sábados, a gente congrega todos esses estudantes e abre a fala para eles frente a egressos de estudantes de economia que já têm essa experiência no mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. Alguns estudantes de economia se proporam a fazer um concurso do Banco do Nordeste, mas eles não tinham essa preparação e nem esse feedback. Dentro do nosso projeto de mentoria, eles tiveram acesso a 2 estudantes egressos da UAST, que hoje são funcionários do Banco do Nordeste aqui em Serra Talhada. E esses estudantes passaram todo o passo a passo. O que você precisa estudar? O que você precisa dar mais ênfase? E ao longo de toda essa formação disseram, agora a gente vai falar para vocês como é a nossa rotina no banco. Porque às vezes você está tentando um concurso para um cargo e você não sabe da rotina. E eles disseram, a gente faz isso, a nossa função é essa, para isso que serviu o nosso curso de economia. E olha como é interessante. Um projeto de extensão, de mentoria, que traz uma realidade do mercado de trabalho prático, e você pode me perguntar, FJ, mas quem é que pode participar? Todos os estudantes, a partir do primeiro semestre. A partir do primeiro semestre. E não fica só em relação a concursos públicos. Existem alunos egressos da UAST que hoje são gerentes do Bradesco, do Santander, e são essas pessoas que, juntamente com a gente nesse projeto, vão canalizar as energias e vão trazer um caminho mais assertivo para quem quer encarar essa carreira bancária. A gente falou no eixo pesquisa e mostrou que existem outras possibilidades. Ah, professor FJ, eu não quero ser pesquisador, eu me identifico muito com o mercado de trabalho. Está dentro da nossa proposta. Vai ter espaço para você potencializar suas skills dentro de projetos como esse de mentoria. Mas não só isso. O que acontece? Dentro desse projeto, como é que a gente vai ampliar? Existem professores e professoras aqui que são experts no mercado de trabalho. Existe uma professora dentro do curso de economia que é muito renomada dentro dos profissionais e das empresas aqui de Serra Talhada. E são essas conexões, essa network, a valorização do nosso capital social e intelectual de dentro do curso que a gente vai aflorar. A gente vai tentar potencializar isso. Isso é um dos nossos projetos na área de extensão. Um outro projeto que eu posso falar para vocês é a internacionalização do curso de economia. Já existem pontes
você me pergunta, FJ, é muito difícil mandar um estudante para a França? Eu sei que você já estudou na França. É muito difícil mandar um estudante para Portugal? Não é difícil. Precisa ter o convênio. Nós temos um curso aqui de letras. Curso de letras tem a vanguarda de receber e de enviar estudantes. E por que para a economia não? Sim. O que está faltando? Nós temos um background gigantesco do curso de agronomia, principalmente da sede, de enviar estudantes para a Universidade de Montpellier, na França. Já existe o convênio. E por que para o estudante de economia ainda não? Eu sempre gosto de brincar. Os franceses iam dizer assim, je veux aussi cette possibilité pour l'économie. Por que não essa possibilidade para os estudantes de economia? Se já existe o convênio, por que essa informação não chega? Por que quando a gente fala assim que é possível criar um sistema de intercâmbio onde faça um estudante de economia de Sertão do Pajeú atravessar o Atlântico, ir para a Europa, ir para qualquer lugar que ele pense, para os Estados Unidos, por exemplo. Você sabia, Viana? Eu vou abrir aqui um parênteses que eu acho muito interessante. Você sabia que no curso de economia nós já tivemos uma estudante americana, né? Sarah, como a gente chama. Ela é estudante americana, veio a partir de um convênio com o curso de letras e ela verificou algumas grades, algumas disciplinas que talvez ela se interessasse. E ela veio fazer desenvolvimento econômico comigo, um aluno exemplar, um mindset, uma outra mentalidade, e foi um momento muito interessante. E eu fiquei pensando, é possível? Se letras faz, economia faz também. Se agronomia faz, economia pode fazer também. Os convênios já existem. E por isso que a gente acha interessante ter uma coordenação que pense nisso também. Porque é diferente do professor FJ tentar batalhar por um convênio e um coordenador batalhar por um convênio, né? Com todo o suporte de um CCD, de um NDE, de comissões internas. É totalmente diferente. E eu digo para os estudantes, é viável. Né? Existe um livro interessante, Viana, que chama-se Chutando a Escada. Conta a história dos Estados Unidos, que conseguiu chegar lá fazendo engenharia reversa, com muito produto japonês, e depois que chegou lá, chutou a escada, disse assim, ninguém sobe mais. Eu já cheguei, eu quero desconstruir isso. Muitos estudantes dizem assim, FJ, mas é muito difícil estudar no exterior. Não é. O professor Sergiane também tem uma experiência no exterior, uma das universidades mais renomadas da Argentina. Eu tive essa experiência de estudar na Universidade de Sorbonne, a mesma universidade que o FHC estudou, a mesma universidade que grandes nomes da economia, como Celso Furtado, estudou, e é possível. Fiz a maior parte do meu doutorado na Universidade de Coimbra, que é o berço do direito brasileiro. Eu sei fazer, eu sei quem são as conexões, a gente passa e deixa as portas abertas. E você pode até me perguntar, mas FJ, qual é o primeiro passo? Veja só, se no eixo de pesquisa, o primeiro passo para abrir um programa de pós-graduação é fortalecer uma base de pesquisadores, de eixos e de publicações, a base para internacionalizar o curso de economia é o idioma. Sim. O idioma não pode ser uma barreira. Né? Eu estava conversando com um estudante, ele estava me falando sobre uma proposta, e meio que eu estou mentorando ele, eu disse, olha só, o que você quer, e na área que você quer, o centro de excelência é na Alemanha. Não precisa você fazer alemão, mas o inglês é necessário, o inglês instrumental. Uma das nossas propostas, Viana, são duas, mas uma delas existe um curso de letras com os professores da mais alta capacidade. Existem disciplinas de inglês 1 e inglês 2, por que não fazer uma complementariedade? Por que não colocar esses estudantes de economia para aprender inglês instrumental com quem mais sabe na UAST? Isso. E além dele receber, né, toda essa propriedade e ainda ser integralizado ao currículo dele como uma disciplina optativa, olha só como são exemplos simples, práticos e realizáveis que a gente está trazendo. Eu posso dizer também que existe um núcleo de internacionalização muito forte lá na UFRPE-Sede, com cursos gratuitos para toda a comunidade. Eu faço francês de forma gratuita com professores muito capacitados. E por que essa informação não chega para cá? Existem vagas e às vezes sobram vagas. Ou seja, existe um interesse gigantesco na parte de extensão de fomentar essa cultura.
tanto do aprendizado de novas línguas, com cursos de idiomas gratuitos que já estão dentro da nossa casa, como a possibilidade do estudante fazer um optativo em inglês instrumental, por exemplo, em inglês 1. Olha só, por que nunca ninguém pensou nisso, né? Mas como eu sempre brinco com os estudantes, a Chapa 2 pensou em muitas coisas, mas a gente consegue concaternar em exemplos práticos, que a gente sabe como fazer. Não é uma ideia que, nossa, tu tirou isso da sua cabeça. Não, dá para fazer. É possível e é viável. Outro eixo, Viana, caso vocês querem intervir, podem intervir, mas pode falar, tranquilo. Quando eu falo disso, outro eixo que a gente vai trabalhar é a consultoria júnior. Veja só, consultoria júnior é diferente de empresa júnior. Nós já tivemos uma consultoria júnior no curso de economia. É mais flexível para você abrir uma consultoria júnior. Existem professores aqui capacitados no curso para serem tutores desses novos empreendedores, né? Quando eu estudava na minha graduação em Fortaleza, eu participava de uma consultoria júnior. E eu lembro que a gente prestava serviço para os shoppings de Fortaleza. E nós éramos apenas estudantes, mas a gente já recebia salário em forma de bolsa. Olha só que oportunidades interessantes. FJ, é muito difícil abrir uma consultoria júnior, nós já abrimos. Já existiu no curso, né? Existem alguns estudantes, talvez os novos não conheçam, mas Jadson, Norma, Raquel, eram estudantes de excelência que abriam e faziam acontecer. E a gente quer ampliar isso. A gente quer ampliar, a gente quer resgatar muita coisa do nosso curso que já existiu uma vez e a gente quer resgatar. Por final, para não ser muito extenso, eu vou colocar aqui uma coisa que eu achei muito interessante, porque se conecta com o NEASA. É um novo eixo de pesquisa, né? A gente vai tentar fazer, porque a gente tem esse background em economia criativa. A economia criativa no sertão, ela é um vulcão em erupção. Mas os estudantes precisam saber que existe sim, que ferramentas eles precisam ter, né? Dentro do nosso eixo de extensão, nós vamos ter esse projeto. O que funciona? O que vai acontecer nesse projeto? Qual que é o objetivo desse projeto? É formar novas pessoas ligadas com o que está acontecendo com o mercado de trabalho. São estudantes que precisam saber de gestão financeira, de planejamento estratégico, de monetizar os projetos. Eles precisam entender que economia, existem muitas possibilidades. Poucos cursos existem tantas possibilidades como o curso de economia. E a gente quer oferecer isso. Aí você me pergunta, como é que eu operacionalizo isso, professor? Muito simples. Ofereço workshops, promovo uma troca de experiências entre profissionais e estudantes, né, nesse eixo de economia criativa, e, além disso, apoio a criação e a consolidação de novos empreendimentos. E esse projeto finaliza com uma feira de negócios, com a prefeitura, com as secretarias de desenvolvimento, de cultura. Nós temos aqui o Museu do Cangaço como um parceiro muito forte. Eu já dei uma oficina de fotografia, Viana, no Museu do Cangaço, eu gosto muito dessa parte, mas eu sei que existe ainda outras possibilidades, e é onde você junta a comunidade em torno da universidade com os estudantes que estão capacitando eles. Novas ideias. As empresas mais valiosas do mercado hoje em dia partiram de ideias, de criatividade. Então, quem pensa que a economia é fechada, formal, quadrada, tem que se atualizar, porque existem outras possibilidades e a gente sabe fazer, e a gente tem como fazer. E se você me pergunta assim, FJ, e o custo para fazer isso, para operacionalizar esse projeto? Eu vou lhe dizer que com R$500 a gente consegue operacionalizar isso. Porque todo o material didático é online, é virtual, não precisa imprimir nada. Os professores são os próprios professores do curso. O projeto é submetido ao CTA e o coffee break acontece do jeito que acontece na semana de integração. Quem é que patrocina o coffee break da semana de integração? Os próprios professores, Viana. Atendem os calouros, são os novos estudantes que atendem. Geralmente a gente faz um planejamento para 100 estudantes. A gente quer ampliar isso. Ou seja, uma proposta viável, num eixo muito diferente que é a economia criativa. A gente vê Porto Digital, a gente vê muita coisa, um hub de inovação aqui no sertão que tem, e o curso de economia está parado. Não pode. A gente precisa captar essa propriedade intelectual, que eu sei que existem professores que trabalham na área, mas o que a gente quer é institucionalizar.
E lembrando, institucionalizar não significa que quando o professor Sergiane e o professor FJ sair do curso de economia, esse projeto vai morrer. Não, a gente quer um projeto que permaneça, institucionalizar, aprovado no CCD, passando o bastão para quem for ficando, para quem for sendo eleito. É assim que a gente faz um curso crescente, e não fazendo como a velha política, que acabou uma gestão, pronto, acaba tudo. Vamos fazer uma nova gestão para não dar o gosto. Não. A gente quer fazer uma gestão que dê a possibilidade dos nossos projetos serem sustentáveis, porque vão entrando outros alunos, vão entrando novos professores, e a gente quer que isso continue rodando. Lá no interior do Ceará, a gente diz assim, Viana, quanto mais cabra, mais cabrito. A gente não quer parar esse negócio, não. Ou seja, não é um projeto de poder. A gente já trabalha. A gente quer ampliar o que a gente já vem fazendo. E a gente sabe fazer. Sempre a gente soube. Não é alguma coisa nova ou diferente do que a gente consegue fazer. Então, eu não sei se a gente quer complementar alguma coisa, mas eu me empolgo falando disso porque é viável. Internacionalização é viável, mentoria é viável, trabalhar com o eixo de economia criativa, juntando a comunidade, falando sobre gestão financeira, falando sobre novas mídias, os estudantes terem acesso, vê só, Viana, a aplicações para eles ganharem produtividade. Os estudantes de economia não sabem o que é o Obsidian. O estudante de economia não sabe o que é o Notion. Os estudantes de economia ainda não sabem o que é o Mendeley e o Zotero. Os estudantes de economia precisam ter acesso a ferramentas novas para ganhar produtividade. Os estudantes de economia estão com problema de concentração. Existe uma aplicação chamada Pomodoro, que você consegue sistematizar isso, a sua hora de estudo, a sua hora de descanso, e você consegue resgatar uma produtividade. Eu estou com problema de memorização, são muitas matérias. Use o Anki, que é um aplicativo gratuito que você pode... Ou seja, existem muitas possibilidades. Eu fui lá fora e vi que ninguém usa o WhatsApp para separar atividades docentes. O pessoal usa o Slack. E quando eu chego e apresento o Slack para o pessoal, é como se explodisse a cabeça. Caramba, é a mesma coisa do WhatsApp, FJ, só que de forma organizada. Sim. A gente não corre... Mais profissional, mais diretamente ao profissional, né? Exatamente, a gente não corre o risco de o professor Sergiane mandar uma mensagem e 30 pessoas mandarem outra, e a mensagem se perder. Sim. Nesse efeito scroll. No Slack a gente tem tudo organizado e gratuito. São essas ferramentas e essa preparação que a gente pensa para a extensão, não só para os estudantes, mas vai beneficiar, são as externalidades positivas, que a gente usa o termo na economia. Vira um spin-over, vira outras oportunidades. Falando como sertanejo, quanto mais cabra, mais cabrito. Se a gente começa a rodar isso não para mais, isso só cresce. E é mais ou menos isso que a gente acredita. Eu acredito fortemente que são viáveis, que dá para fazer, o custo é mínimo, o background a gente já tem, né? O capital intelectual a gente já tem, a gente pode fazer, a gente sabe fazer. O Sergiane acho que vai complementar alguma coisa aí. Só para falar um pouquinho aqui, antes do Sergiane, desculpa aí um pouquinho, Sergiane. É porque, para não perder aqui ele falou de internacionalização, né, o Sergiane e FJ. Como inglês, eu acho que isso é suficiente para um estudante estar numa universidade, nem que seja na Alemanha, né? Porque muita gente acha assim, eu vou para a Alemanha, tenho que saber alemão, vou para o francês, tenho que saber francês. Dentro da universidade, você só com inglês, até onde eu sei, só com inglês você se vira. Porque na universidade na Europa, todo mundo fala, dentro da universidade, todo mundo fala inglês, todo mundo escreve inglês, né? O alemão e o francês, você vai aprendendo, você pode sair daqui com o básico para saber alguma coisinha, e o resto você vai aprendendo lá quando você tiver, né? Diana, só complementando, você está corretíssimo. As pessoas falam muito assim, mas é muito difícil aprender o idioma. Aprenda o primeiro. Sim. Os outros vão vir a reboque. Aprenda o primeiro, que você vai ver que a mentalidade é a mesma coisa. A forma de... E o nosso português, como tem raiz latina, se aproxima de muitos idiomas, né? Isso. Ser possibilité são as possibilidades. Qual que é a diferença disso para o francês? É a mesma coisa. Isso. Possibilities em inglês é a mesma coisa. Isso. Então, o que destravar destravar esse pensamento dos estudantes. Nossa, eu não consigo. Eu queria ir para o exterior, mas eu não sei inglês, FJ. Você pode fazer inglês tanto a partir dos cursos que já são ofertados pela nossa universidade,
vamos criar uma comissão só para captar esses editais de idiomas, de oportunidades, como também você vai poder cursar uma optativa lá em letras. E a gente pode validar isso. Existe um novo PPC, com tantas possibilidades, um PPC moderno. Viana, se você hoje abrir o nosso projeto pedagógico e abrir o projeto pedagógico da Unicamp e da USP, não deixa a desejar. E é isso que a gente quer dar continuidade. Sim. A gente não quer que o curso volte, dê um passinho atrás. A gente quer um curso progressista. E se eu não acreditasse nisso, eu não estava me candidatando, né? E nem tinha chamado o Sergiane. A gente pensa num curso que é mais progressista, que existem possibilidades. Por isso que a gente está aqui. Não é poder pelo poder. O poder emana do povo, como diz lá o artigo 1 da Constituição. E a gente é povo também. Sim. Só para finalizar, eu sou uma pessoa preta periférica. Em nenhum dos lados da minha família existe ninguém formado. Não existe. O meu destino tem uma amiga minha que diz assim: você é o improvável. O meu destino seria certamente a violência. Ovelha negra, né, FJ? Não Ovelha é? negra. Poxa, o meu destino era improvável, mas a educação salva. Sim. E é isso que eu vou bater e dizer, pessoal, é educação. Vocês fazem menos de 3% das pessoas que estudam na universidade pública e gratuita. Era o que a estudante americana falava, dizia assim: vocês têm acesso à educação pública e gratuita. Minha mãe fez um empréstimo para eu poder estudar na universidade americana. E vocês estão tendo acesso a professores que estudaram fora, que tem todo o background. Aproveitem. É isso que a gente quer dar o clique para os estudantes de economia. Dizer, existe possibilidade aqui, pessoal. Olha só a riqueza que tem. Aproveite isso. Sergiane, palavra. Me diverti muito aqui com a fala da FJ. O homem internacional, velho, né? O cara tá falando francês. Ô, FJ, o francês fala nessa velocidade aí, FJ? Muito rápido. Fala. Ninguém tem muito, não. Só entendi o possibilité. Não, é isso. Ainda ficou na dúvida se era um falso cognato, né? É isso aí, ainda ficou na dúvida se era um falso cognato. Ainda tem isso. A gente pensa nisso mesmo, assim. Eu vejo lá o ASTO, o curso de Economia, como um curso que está no sertão do Pernambuco, né, de onde eu faço parte, tem um conjunto de professores que faz parte. Então, eu vejo que a gente só vai existir uma trajetória de progresso, de evolução, de trajetória pessoal, de ganho de trajetória pessoal, né, ganho profissional de trajetória pessoal, se a gente conseguir fortalecer o curso. Eu sempre pensei nisso. Então, eu nunca pensei em Sergiane sem o curso de Economia, porque não dá visibilidade. Você só tem visibilidade se você representa alguma coisa que seja relevante, né? Eu dou 2 passos fora da universidade em termos de consultoria. Eu acho que em um momento oportuno a gente pode falar sobre isso, mas eu volto para cá. De onde é que você é? Quando você chega num lugar, posso falar brevemente. Eu dei 2 trabalhos de consultoria, Viana, com um network que a gente forma ao longo da vida, né? A FJ foi a Portugal, volta bem relacionado. Eu fui ao Rio de Janeiro, volto bem relacionado. Eu fui a Brasília, eu volto bem relacionado. E eu sou convidado novamente a participar dessas coisas. Então, eu dei uma consultoria no Ministério da Educação. A gente fez uma análise lá de impacto da política de valorização do salário docente sobre o orçamento das prefeituras. Nossa função lá era realizar esses estudos, orientar o MEC com informações, produzir relatórios, receber as prefeituras e os governadores para orientar o que poderia ser feito, dada a sua realidade orçamentária, dado o impacto, que o impacto era resultado de uma política nacional, né? Então, esse foi um dos trabalhos. O segundo trabalho está rodando agora. O segundo trabalho é uma política de avaliação do impacto do FNE, comércio e serviço, né, na atividade do setor de comércio e serviço. E outra avaliação é sobre a inadimplência, né, o efeito da renegociação sobre a inadimplência do crédito do FNE. Então, esses 2 trabalhos são 2 passos que eu dou fora. Mas quando você chega num lugar para se apresentar, quando eu cheguei no MEC para me apresentar, passei lá um ano, acho que 2021, passei em Brasília, para lá e para cá, né, modelo híbrido, que foi meu aluno, lembra, na época. A apresentação para o secretário nacional, eu disse: meu nome é professor Sergiane, sou formado em economia, sou professor da UFRPE, lá de Serra Talhada. Então, eu sou daqui, né? Então, a Serra Talhada, a unidade acadêmica, me acompanha para onde eu vou. Agora, na Sudene, da mesma forma, a gente teve as reuniões de apresentação, a gente já está com o trabalho em andamento,
essa reunião teve um pouco para trás, a apresentação continua sendo a mesma, Sergiane, professor associado do curso de Economia de Serra Talhada. E a gente ganha com isso. Sim. Ganha com isso, porque, como são programas do governo, né, avaliados por outras instituições do governo, fazer isso através de instituição do interior é uma coisa bacana, é uma coisa relevante. Então, se a gente tem uma coisa bacana no interior, é bom de vender isso. Isso é bom, isso facilita a extensão, isso facilita todo o resto. Mas sobre o tópico de extensão, uma coisa bem concreta, e para os estudantes, surgiu uma dúvida essa semana no grupo, né, do grupo dos estudantes, sobre o que fazer com os estudantes que moravam longe, para ser integrado a esses projetos. Olha, uma das primeiras coisas que a gente falou foi que não tem barreira depois da internet, né? A internet facilitou, aproximou muito esse tipo de coisa. Então, você pode participar até mesmo à distância. Mas eu acho que o problema da extensão é tão grave ainda hoje, porque existem dúvidas, eu estou como coordenador pro tempore agora, e existem dúvidas sobre o que é uma extensão. O cara tem que preencher lá a carga horária complementar. Professor, isso aqui é extensão? Professor, isso aqui é pesquisa? Então, uma simples informação poderia ser veiculada para caracterizar, tipificar, ou um tutorial dizendo o que é uma extensão, o que é uma pesquisa. Onde você pode fazer isso remotamente, né, já que a distância seria um impedimento. Isso poderia ser feito através das plataformas XYZ. Foi uma conversa rápida que eu tive com ela no grupo. A gente não tem tempo de ficar no grupo tirando as dúvidas, né? Mas uma vez ou outra que você vê, você fala, você baixa, e ali serve para muita gente, porque é um grupo que tem um trânsito muito grande de pessoas. Mas eu acho que esse tipo de coisas também, a gente poderia compor o nosso eixo sem nenhum esforço adicional para facilitar a vida de todo mundo. Tá? Até mesmo eu tive dúvidas se a Rádio Acha seria um projeto de extensão. Fui consultar o professor Alain, que na época era o presidente da comissão de extensão, e ele estava até deixando a presidência, porque quem assumiu depois foi o professor Sueli, né? E ele disse, sim, Viana, a Rádio Acha nós já estamos falando de extensão, né? Só fora da universidade. Esse projeto que a Rádio Acha é um projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E outro detalhe, eu acho que extensão é um eixo mais esquecido, porque muitas vezes, isso eu até comento com nossos colegas, os alunos entram aqui, muitos deles acham que a universidade é só sala de aula, é só ensino, quando muito lembra da pesquisa, né, tal, pensar no mestrado, doutorado, por conta da pesquisa, e extensão. Extensão muitas vezes esquecida, então nosso aluno tem que entrar aqui sabendo que nós temos esse eixo, que não é nem um terceiro eixo, né, nem pode dizer que é um terceiro eixo, para dizer que os outros são privilegiados, né? Exatamente. Faz parte, e é importantíssimo, né? E a extensão, ela está muito associada à pesquisa e ao ensino, muitas vezes, né? São interrelacionados. E existe um detalhe bem interessante na extensão, Viana. Você falou agora, me permita. Sempre a gente pensa, ou na academia, que a extensão é a universidade ensinando alguma coisa à comunidade. É o contrário. Sim. É a comunidade dentro da universidade te dando e ampliando o conhecimento. É uma troca gigantesca. Exato, uma troca. Sem dúvida. Diana falou aí, eu lembrei de Alan. Falou de Alan também, eu lembrei. Alan foi falar outro dia de interseção, né? Estava ele e Cleito conversando. Eu disse, Alan, eu sou engenheiro agrícola. Eu disse, mas qual a diferença entre o engenheiro agrônomo? Ele disse, não, essa coisa parecida, tem um sombreamento. Ele fez assim, ó, com o dedo, tem um sombreamento. Eu vi ele botando um dedo sobre o outro e entendi que era uma interseção, né? Cleito estava de costas, ele olhou e disse, me diga uma coisa, isso tem alguma coisa a ver com interseção? Tem um sombreamento. Exatamente. O economista e o administrador também tem esse assombreamento aí. Tem assombreamento. Também, né? Sim, também. Tem suas interfaces. Sim, com certeza. Querem fechar o vídeo com alguma palavra? Querem complementar alguma coisa sobre extensão? Eu quero complementar. Vai, Sargento. Eu posso encerrar, para complementar, com o que a gente começou, né? A gente vai botar em prática uma coisa que a gente já sabe fazer. E ideias que já funcionam, né? Então, assim, a gente não está inventando a roda e a gente não está esperando ganhar para começar a fazer. A gente já faz isso de uma forma ou de outra. Às vezes em escala menor. A gente só quer ampliar essa escala e envolver um número maior de profissionais. Então, a gente sabe o que fazer. A gente sabe como fazer. E se nos permitirem, nós vamos fazer. FJ. Complementando o Sergiane, é muito interessante isso. Os projetos já estão andando, né? O NEASA já está andando lá na pesquisa. O projeto de monitoria piloto já está rodando na extensão. E os estudantes de economia, eu não subestimo a capacidade intelectual dos estudantes de economia. Eles acompanham todo o movimento. Eles sabem quem está trabalhando e quem continua trabalhando. Isso é indiscutível. Eles são soberanos, são eles que vão decidir. E eu me sinto muito confortável de entender isso.
A chapa 2 chegando à coordenação ou não chegando, o nosso trabalho continua, porque sempre continuou. Isso. Não vai parar, e eu acho que esse é o legado. Mas eu acredito num curso onde os estudantes precisam de novas possibilidades. E por isso que a gente se propõe aqui. Se eu não tivesse uma proposta, se o professor Sergiane não tivesse a agregar, nós não estaríamos aqui. Porque eu sei que é chamar responsabilidade. Além da pesquisa, além de... A gente, como coordenador, assume muitas responsabilidades. Viana, esse é um ano crucial para o curso de economia. 2025, o curso de economia vai ser avaliado. É ENAD. Uma vez que eu fui coordenador, o nosso conceito subiu para 4. E depois a gente viu cair para 2. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer permanecer o 4. E eu gosto de trabalhar com o Sergiane porque ele disse assim, a gente quer o 4, mas a gente vai buscar o 5 também. E o 5 precisa de internacionalização, precisa de pesquisa, precisa de pós-graduação sendo aberta. Quem foi que disse que a gente não consegue o 5, né? O Ayrton Senna dizia, sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz. A gente quer o 4 sim, mas por que não 5? Né? E eu estou muito tranquilo, Viana, porque é uma série de professores que disseram, eu acredito no seu trabalho. É uma série de estudantes que diz, eu acredito em você em sala de aula. Você é o mesmo. Você é o mesmo. E eu não tenho dúvida que vai ser da mesma forma que você conduz. Né? Eu estou conduzindo agora 3 disciplinas, economia internacional, economia da saúde e desenvolvimento econômico. E eu sou o mesmo. Eu digo, pessoal, eu não vou ser melhor porque eu vou ser coordenador. Eu continuo trabalhando do mesmo jeito. E é isso. Sempre com o pé no chão, sempre com humanidade. Acho que os estudantes de economia precisam de mais isso, de mais respeito e mais humanidade. Tipo, me mostre o caminho, vocês que já fizeram, eu também gostaria de seguir esse caminho. Me mostre como é que eu faço. É por aí. Ok, vamos fechando aqui o segundo vídeo sobre extensão. Agora vamos para o terceiro e último vídeo para falar sobre o eixo de ensino, né? Agradecendo mais uma vez a presença da Chapa 2, Sergiane, professores Sergiane e FJ Francisco José Castro. A Rádio Archa é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até daqui a pouco.